Então tá, pessoal, não sei se chegaram a ler o livro de contos do Machado de Assis ou várias histórias, tá? Então, assim, desde que a leitura obrigatória foi implantada na URGS, desde 99, o Machado nunca deixou de ser leitura obrigatória. Ele sempre esteve presente. Então, só para ter uma ideia, né? Já caíram contos selecionados, inclusive alguns contos desse livro, que são 16 contos, já apareceram na prova da URGS, mas no primeiro momento eles foram selecionados. A URGS selecionou uns 6, 7. Depois, sabem, entrou Dom Casmurro, aí entrou Quincas Borba, depois veio Memórias Póstumas de Brás Cubas, veio Esaú e Jacó, voltou Dom Casmurro, entrou Papéis Avulsos, e agora vocês têm, então, várias histórias. O Machado está pela 8ª vez como leitura obrigatória. Ele nunca deixou de ser leitura obrigatória, está desde 99, certo? Então, a URGS agora selecionou, na minha opinião, o melhor livro de contos do Machado, com várias histórias. O título não diz muito aqui, né, pessoal? É um livro publicado em 1896. O Machado já tinha publicado esses contos todos na Gazeta de Notícias, tá? Porque ele firmava parcerias com jornais e ia lançando esses contos. Eles conseguiam sendo publicados no jornal. Mas, de novo, né, no âmbito mais do Rio de Janeiro e com o público leitor daquele jornal. Aí, o que fez o Machado? Entre 84 e 91, esses contos foram publicados, estavam espalhados ali no jornal. Ele pegou, juntou todos e fez uma obra. E aí, de novo, a obra ela consegue atingir um público maior, chegar ao âmbito nacional, tá? Então, aqui várias histórias do Machado de Assis. Pessoal, o Machado de Assis, vocês sabem, né? Ele foi aquele autor que ascendeu socialmente, tá? Era negro, filho de pintor de paredes com lavadeira, sem acesso regular à escola, gago, epilético, numa época escravocrata, e ele conseguiu, então, ascender socialmente. Do nada, com 17 anos, sai falando francês. Tem uma pequena parte da biografia do Machado, ali pelos 14 até os 17, que ela é lacunosa. Ninguém sabe bem qual foi o rumo que ele tomou, mas ele vem com um gosto pela leitura, tem um gosto pela escrita. Se vocês pegarem, assim, escritos dele com 18, 19 anos, é de arrepiar o quanto ele já escrevia bem. Então, aquela pessoa assim, aquela 1 em 1 bilhão que nasce com aquele dom e vai, aquela capacidade que ele vai ali, aquela habilidade que ele vai colocando em jogo, né, aperfeiçoando, se tornando o maior escritor brasileiro de todos os tempos aqui, tá? Ele tem uma obra vastíssima, vocês sabem, ele é romancista, Dom Casmurro, Memórias Póstumas, Quincas Borba, foi cronista, foi teatrólogo, foi poeta, não foi dos melhores poetas, mas foi poeta também. E como contista, pessoal, ele é considerado o 5º maior contista do mundo. Ele tem 218 contos. Então, é assim, uma seleção vasta, né, de contos que ele fez. E aqui são 16 contos. Está um livro publicado em 1896. 3 anos depois vai lançar, então, o Dom Casmurro. E aqui vocês têm, então, 16 contos. Como falei, né? O público maior vai ser um livro inédito, mas já era o público do Rio de Janeiro, que assinava a Gazeta de Notícias, já tinha conhecido, por exemplo, os contos dele, tá? Então, são 16 contos aqui, pessoal, tá? Aqui, só deixa eu ver, ele conseguiu colocar o... Aqui, será que tem... Não, senão... Só para me locomover. Deixa eu ver se ali está passando, senão... E, pessoal, falar do Machado de Assis, tu tem 2 etapas para falar dele. Aquela primeira etapa, que ele é um escritor em construção de uma época chamada mais romântica, e mesmo ele romântico, ele não ficou em cima de descrever cor local, de natureza brasileira. Ele começou a fazer umas tramas bem loucas, assim, na época do romantismo, mas já tentando trabalhar um pouco os caracteres humanos, ou seja, a análise psicológica. E, de novo, trabalhando com poucos personagens, pessoal, tá? Então, uma das características aqui, pessoal, é a análise de caracteres humanos, tá? Também vocês sabem, né, chamada de análise psicológica. Ele quer ver a alma do personagem, ele quer saber como é que esse personagem vai se movimentar dentro da obra. Então, são poucos personagens, pessoal. Então, é uma das características do Machado de Assis. E, claro, né, essa questão toda ligada ao pessimismo aqui. Os contos são bem pessimistas, trazem essas relações humanas terríveis. O Machado adora implantar triângulo amoroso. Mas, de novo, pessoal, triângulo amoroso, quando a gente fala triângulo amoroso,
Não é no sentido dos três saberem e os três estarem juntos, tá? Não é isso. Ah, tá. Então só deixa. Pode rolar aqui para mim essa tela dele? Só deixar para mim? Tá. Então só volta ali daí. Aí. O que acontece, pessoal? Então, assim, ó, o Machado de Assis ele implanta os triângulos amorosos dentro daquela ideia assim, pô, tu tem que ter o melhor amigo. E lá pelas tantas o que acontece, né? Vocês sabem disso. Daqui a pouco o amigo está com a tua mulher. Isso vai ser em A Cartomante, isso vai ser na Causa Secreta, vai ter um pouco. Quem já leu Dom Casmurro sabe disso. A gente vai falar várias histórias no colégio. Oi? Vai contar sobre várias histórias. É. Então, o triângulo amoroso é uma característica do Machado aqui, pessoal, tá? Triângulo amoroso, que não deixa de ser também algo bem pessimista. Porque, pô, tu imagina, ele planta dois amigos desde a infância e um está traindo o outro. Tá? Então, aquela coisa assim que ele não vê, pessoal, ele é muito nihilista. O Machado, falta de crença na humanidade. O Machado não crê na humanidade, ele é extremamente pessimista, chega a ser nihilista, certo? Então, essa falta de crença mesmo na humanidade, tá? Nihilista aqui. Então, só para ter uma ideia, né, os finais são bem críticos, ele traz sempre um panorama da sociedade brasileira aqui. Ele faz parte daquele ponto antigo. O ponto antigo tem que dizer onde é que está se passando e qual é o ano que está se passando. Então, quando vocês abrem o ponto do Machado, era na Rua da Lapa, 1870. Hoje, se vocês olharem pontos modernos, não tem essa preocupação. Vocês não sabem nem onde é que está se passando. Eu não deixo o parque como está, por exemplo, né? O ponto Correria. Sei lá onde é que se passa, né? Não sei nem o nome do personagem, mas aqui, pessoal, tinha essa ideia do ponto antigo ainda, né? Então, a questão de uma crítica muito forte aqui, tá? E como falei, o Machado, pessoal, ele olha para as relações humanas e ataca essas relações. Tendo aquela famosa ideia dele de que o ser humano está no mundo apenas e tão somente para se aparecer. A preocupação com a autoimagem, a preocupação com a aparência. Certo? Então, aqui vocês têm sempre essa questão da aparência versus a essência. Triângulo amoroso, vocês viram, né? Lá no livro A Falência, por exemplo, Francisco Teodoro. Francisco Teodoro, não sei se vocês chegaram a ler. Quem é que leu o livro A Falência? Chegaram a ler? Pessoal, o livro A Falência, a gente trabalhou aqui, né? Mas quem está lendo, chega uma hora e diz assim, ó, Francisco Teodoro, olha para a tua casa, olha o que está acontecendo. Ah, café. Não, esquece um pouco o café. Eu sabe da vontade de dizer assim, olha, o Gervásio está com a tua mulher, né? Está todo mundo sabendo e ninguém fala, certo? Aqui no Triângulo Amoroso do Machado também a gente vai ter muito dessas relações aqui, pessoal, tá? Então, só para ter uma ideia, ele tem aqui, pessoal, a reunião de grandes pontos que são clássicos do Machado de Assis, tá? Então, olha só, eu vou selecionar aqui primeiro, pessoal, um que é a Cartomante, tá? De novo, né? O que ficar, a gente vê aí na sobra, né? Vou contar aqui uns braços. Vou contar aqui a numeração deles, está olhando ali, né? 4, que é um homem cérebro. Tá? O que mais? O 9, o 6, que é a causa secreta. A causa secreta. O 9, que é o enfermeiro. E o 12, que é o ponto de escola. Pessoal, é impossível a prova da URGS fazer uma questão sobre e não colocar algum desses pontos aqui. Tá? São pontos de primeiríssima ordem. Estão entre os pontos, os 100 maiores pontos brasileiros do século. Tá? Então, aqui a Cartomante, os braços, o homem célebre, a causa secreta, o enfermeiro e ponto de escola. Tá? Então, vamos começar, pessoal. Tá? Não sei se vocês já leram a Cartomante. A Cartomante é um ponto até engraçado. Certo? Por quê? Porque tem aqui, ó. É um ponto narrado em terceira pessoa. Tu tem um casal chamado Vilela e Rita. Tá? Vilela e Rita. Só que o que acontece? O Vilela tem um amigo. Aquele amigo de infância, aquele amigo, né? Enfim, que é o Camilo. Certo? Tá aqui. Camilo. O
que vai acontecer? O tempo, pessoal, essa amizade traz familiaridade entre eles, certo? E um dia a mãe do Camilo falece. E o que faz aqui o Vilela? Pô, o Vilela vai lá, cuida do inventário, do testamento, advogada, aquela coisa toda, enquanto o teu texto diz, o narrador, né, que a Rita começa a cuidar do coração do Camilo. E aí, aquela coisa do narrador, como chegar no amor? Não sei. É aquele narrador em terceira pessoa, que o Machado é tão louco com isso aí, com essa questão de narração, pessoal, que você sabe, né, ele cria narradores em primeira pessoa. Aí, em terceira pessoa, por exemplo, né, diz assim, pô, em terceira pessoa é aquele narrador que sabe tudo. É o onisciente, aquela câmera que sabe tudo. Ele chega a criar um narrador que diz, ó, como chegar ao amor? Nem sei. Quer dizer, já é uma terceira pessoa que não sabe tudo. Né? É impressionante o Machado manobrando a questão dos narradores, certo? Mas aqui, pessoal, tá? Começa a ter aqui um romance entre os dois aqui, tá? Aqui, então, a Rita trai o Vilela com o Camilo, certo? O que vai acontecer, pessoal? O tempo vai dando essa proximidade, estão ali e tudo mais, mas, de repente, surge na mão do Camilo uma carta anônima. A carta anônima diz o seguinte: tu é um canalha, tu é um vil, e tem mais gente sabendo do caso. E aí ele fica com aquela coisa assim, meu Deus do céu, quem é que me denunciou? Tá? Então ele recebe uma carta anônima aqui, pessoal, certo? Carta anônima. Bom, está totalmente com medo a partir de agora. Por quê? Pô, imagina, né? Alguém está sabendo, pode ser o próprio Vilela, e ele fica naquela, e agora o que eu vou fazer, o que eu não vou fazer, tá? Aí ele começa a rarear as visitas até a casa dos dois. E claro que isso causa desconfiança, pessoal, tá? A Rita começa a se perguntar o que está acontecendo de novo. Nós estamos numa época, século XIX, que não tem WhatsApp, não tem telefone, não tem nada disso aí ainda, né? Então, o que está acontecendo? A coisa se faz muito por carta, por bilhete. O Camilo está apavorado, começa a rarear a visita aqui em cima, né? Da Rita e do Vilela. Até o Vilela pergunta, né? Pô, vem cá, Camilo, o que está acontecendo? Quando ele vem visitar, né? Então, está rareando, mas está indo. O que aconteceu? Tu está vindo aos poucos, e ele vai lá e mente. Não, é que eu estou com um amor novo e tudo mais, né? Aquela coisa toda que não sabe bem mentir. Ok. Aí o que vai acontecer, pessoal, tá? Ele cessa de ir totalmente na casa dos dois. E aí essa aqui se impacienta. E aí a Rita resolve, então, fazer o quê, pessoal? Apelar para questões de superstição e tudo mais. Né? Ela vai até uma cartomante. Reparem que é só isso aqui, mais um quarto personagem que é a cartomante. Terminou. Machado centra as suas histórias em poucos personagens, tá? Então, a Camila, eu sempre confundo Camila e Camila, né? Camila, a Rita, ela vai visitar uma cartomante. Pessoal, e aí o Camilo vai falar com ela. E ela diz, eu fui visitei a cartomante. Mas tu tá louca? Meu Deus do céu, e tal, o que está acontecendo? Não faz isso, né? Ai, ri, Camilo, né? Mas a verdade é que ela me tranquilizou, ela falou certinho, enfim, que não ia acontecer nada, que é para eu ficar calma e tudo mais. Só aquelas palavras assim, um tanto, né? Serve para A, serve para B. E aí o Camilo começa a rir. E aí o narrador vem e diz que o Camilo, quando era menor, era supersticioso, mas depois de adulto parou com isso. Então aqui, reparem onde é que vai estar a ironia, pessoal. No ceticismo do Camilo. O Camilo é cético, o Camilo não acredita em cartomantes, certo? Não acredita. E ele começa a rir. Mas Rita, para que tu foi procurar uma cartomante? Ah, mas tu parou de vir na minha casa, do dia para a noite. Parou? Não, mas qualquer coisa, eu sou o teu grande, tá? O teu grande cartomante. É só me perguntar. Ok, volta, estabelecida a relação dos dois. A cartomante, de certo modo, tranquiliza, né? O Camilo e a Rita também, mais a Rita. E aí o Camilo pergunta, vem cá, onde é que é a casa dessa mulher? Ah, é aquela ali, ó. Ah, tá. Ok. Pessoal, lá vai o Camilo para casa e ele recebe mais 2 cartas anônimas, tá? Mais cartas anônimas. E diz, ai meu Deus do céu, ai meu Deus do céu. Aí vai lá e fala para a Rita, Rita, olha aqui. Mais cartas. Ai, deixa eu ver. Eu vou levar para casa
Porque aí, se chegar alguma carta lá em casa, eu comparo com a letra para ver se é a mesma pessoa. E aí, de novo, pessoal, fica aquele clima de tensão no ar. O Camilo vendo, pô, a coisa tá mal. Aí, o que vai acontecer, pessoal? Vem a carta, tá? Ele vai receber uma carta, não se esqueça, do próprio Vilela. E o que diz? Vem já. Preciso falar contigo. Entendam, imaginem vocês aí, tá? Estão com uma situação ruim nas mãos, complicada, e alguém simplesmente mandou uma mensagem no WhatsApp para vocês e eu venho já, preciso falar contigo. Entendo que a gente não sabe o tom em que essa pessoa escreveu. A gente não fica supondo muitas vezes o tom numa mensagem. Ah, ele deve ter escrito isso aí irritado. E às vezes até de boa, porque o tom, a subjetividade não está transposta numa mensagem, a gente sabe disso, né? Então, às vezes é uma coisa lá que a gente começa a encucar já aí. Não, olha só, falou desse jeito, eu vou responder desse jeito também, né? Aquela coisa, e ele pega, vem já nessa casa, eu preciso falar contigo. Meu Deus do céu, por que não marcou no escritório, tem que ser na casa dele? Ai, meu Deus do céu. O que o Camilo projeta na cabeça dele? Olha só, ele projeta o seguinte, já estou vendo tudo. Eu vou chegar lá, vai estar a Rita morta, e ele está me esperando para me matar também. Tá? Ai, meu Deus do céu, ele fica com aquilo ali e tudo mais, e a todo momento aquela mensagem, vem já, preciso falar contigo. Mas, só um pouquinho, não, mas pode ter sido na boa, para conversar, ok, né, aquela coisa toda. Mas o quanto isso, pessoal, né, hoje é atual com a questão toda quando a gente lê uma mensagem, certo? Não importa mais se não é carta, mas é no nosso aplicativo, né? Nosso WhatsApp, a gente lê uma mensagem, às vezes a gente não consegue interpretar bem qual é o tom daquela mensagem. E aí, aquela coisa, vem já, preciso falar contigo. Aí ele pega, pessoal, o que seria o Uber da época, né, que é um tilbury, vocês já ouviram falar? É uma carruagem, tem o que guia a cavalo, né? É uma carruagem a cavalo, fechadinha e tudo mais, né? Quando a gente olha, por exemplo, esses séries, por exemplo, o Mundo Inglês, século passado, aparecem essas carruagens, né? Enfim, é o Uber da época, o táxi da época. Ele pega e ele está indo, né? Pô, eu vou lá acabar de uma vez com esse suplício. Aí está indo, a pessoa, de repente, tem algo ali que está trancando o caminho. Aí todo mundo tem que parar, ele fica parado. Aí daqui a pouco ele olha para o lado da casa da cartomante. E aí entendam qual é a ironia que fica. Porque é aquele cara que não acredita que riu da Rita na hora que ela foi na cartomante. Só que agora ele está apertando, tá? O que ele faz? Ele chega para o cocheiro e diz, olha só, eu vou ali, até ali, vou ficar uns 10 minutos, tu me espera. Aí ele entra, pessoal, bate lá na casa da cartomante, e a cartomante vem, né? Uma mulher, como diz o Deus, uma mulher de uns 40 anos e tudo mais, né? Ela pergunta assim, pois não, tu quer que ele vem tremendo. E o que ela aproveita e já diz, pessoal? E repare que ele dá os spoilers para ela, né? Pelo que eu vejo, o senhor está com um grande problema. Sim, quero saber se vai acontecer alguma coisa e tudo mais. Vejamos, né? Aí ela pega as cartas, começa a botar. Então, o senhor quer saber se vai acontecer alguma coisa com o senhor? Não, comigo e com ela. Aí a Capão, só um pouquinho então. Ela pega o baralho e tal, né? Enfim, ó, não vai acontecer nada, tá? Porque o caso de vocês não é conhecido pelo terceiro, tá? Enfim, pode ir com calma, pode ir tranquilo, rapaz, ela fala em italiano até, né? Rapaz enamorado, tá? Aí ele pergunta quanto é que é a consulta. No texto diz que é R$2.000, tá? Ele paga, pessoal, 10, ele paga 5 vezes mais. Vamos supor que é 50 pela consulta, ele vai lá e paga 250. Tanto é que ela se surpreende, ela diz assim, pô, pelo que eu vejo, ela vale bastante para o senhor, né? E tal. E aí, ok. E é legal a forma que ela cobra, né? Ela vem com umas uvas passas, enfim, né? E ele não sabe como perguntar quanto é que é, né? Ela diz, pois é, uvas passas são caras, né? Enfim, então ela vem ali. Bom, pessoal, resposta. A cartomante, ela deixou já a Rita antes tranquilizada e agora o próprio Camilo. Mas reparem que o Camilo mesmo dá os spoilers para ela, pessoal. Ela não tem nem muita preocupação ali. Ele vai lá, retoma o tilbury, tá? Pega o tilbury e quando ele vai voltar, pessoal, a cena é muito rápida.
Ele bate na casa lá do Vilela, o Vilela diz, pode entrar, entra aqui. Não, mas onde é que vem para cá, para essa saleta aqui? E quando ele vai olhar na saleta, está a Rita morta, ensanguentada. O Vilela pega o Camilo pela gola aqui, levanta e dá 2 tiros de arma. Tá? Então, reparem, né, pessoal? O que tem de grande ironia aqui? Se vocês olharem de forma realista, tu está traindo o teu melhor amigo. Tu recebe uma carta dizendo que tu conhece essa relação, uma carta anônima, te chamando de porco, de vil, de canalha, de tudo quanto é coisa. Na tua cabeça, o que tu pensou? O que o Camilo pensou? Cara, quando ele mandou aquela carta, vem já, ele deve ter matado a Rita e estava esperando para matar. Repare que de forma realista, ele previu o que ia acontecer. Só que o que ele fez? Aquele mesmo cara que ironizou a ida da cartomante, foi lá, consultou a cartomante tranquilizou ele chega lá e pumba, automaticamente, tudo que ele já tinha pensado acontece, certo? O Vilela, então, mata a Rita e mata o Camilo, pessoal. Tá? Então, aqui vocês vão ter que ter, né, essa questão da ironia quanto ao pensamento cético de Camilo. Não é que essa, tipo, eu vi até não é dessa parte, dessa ironia. Não, e o quanto também, vamos pensar, pessoal, o quanto também a gente é movido pelas superstições, né? Tá? Vai que tu tá ali, de repente, sendo com a prova, vem uma mãe, um pai, o responsável, vai com essa camiseta aqui para dar sorte. Passando com a outra, de repente, eu vou ali botar. Lá aqui, né? Eu vou sentar no mesmo lugar da prova que eu fui muito bem. Eu vou tentar achar esse horário, pegar o mesmo ônibus, sabe, aquelas coisas assim que a gente é movido por isso aí, pessoal. Se vocês lembrarem também, dentro do livro A Falência, tem a questão de superstição. A Noca tem empregada, quando ela vê o espelho quebrado, lá ela diz, morte ou ruína. Depois a Cacatua morre lá, isso aí é decadência. E, de certo modo, a coisa vai acontecendo, né? Enfim, mas aqui trabalha com essa questão da superstição, da cartomante, pessoal. Então, a cartomante aqui, o que é engraçado mais que o Machado faz, que o Machado era um grande cético também, né? Mas o que é engraçado aqui que o Machado faz é que o Camilo, quando ele entra muito nervoso na cartomante, a cartomante diz, já vejo que o senhor tem um grande problema, né? Sim, e quero ver o que vai acontecer, né? Quero saber o que vai acontecer e tudo mais, né? Então tá, e ele já vai dando assim dicas, e ela vai ali jogando carta e tal, né? Claro que a gente pode acreditar também que é só ou não, mas no caso aqui do Camilo, ele não acreditava. Ele ironizou a Rita pelo fato de ela ter ido a uma cartomante, tá? Então aqui, um duplo assassinato, né? Fala. Não. Mas eu acho que tem essa questão também, né? De tu procurar uma tranquilidade quando vai ver isso aí, né? E ela faz isso, ela fez isso aí com a Rita, a mesma coisa, não precisa te preocupar que o terceiro não sabe. Vai, continua, né? Aí não aconteceu nada e tudo mais, porque ela foi preocupada com o Camilo que tinha desaparecido, não tinha ido mais na casa dela. Mas por que não estava conduzido na casa dela? Por causa da primeira carta anônima. Tá? E depois, tranquiliza e tudo mais, mas depois que ela vai na cartomante, ainda vem mais 2 ou 3 cartas anônimas, denunciando ele, dizendo, mais gente sabe. Quer dizer, o que o livro deixa ali em aberto? A gente não sabe quem mandou as cartas anônimas. Pode até ter sido o Vilela. Pode ter sido o Vilela. Tipo, meu amigo, para. Até chegar ao ponto de, não tem mais o que fazer. E aí, numa época que você sabe, em século XIX, a honra, ela estava muito em jogo também. E o pior que não vai fazer uma relação física, contar tudo. E eu fiz a primeira coisa que eu fiz, eu botei o que tem a ver com o que aconteceu eu fiz na hora de hoje. Todo mundo deu um susto que eu sabia que eu fiz isso. Só que eu fui já mexer e depois deu várias discussões. Hoje na onça que não é como eles estavam. Eu passei uma semana inteira na turma.
né? Então, claro que tudo que acontece aqui, pessoal, a gente pode puxar para o dia a dia. O Machado é impressionante nisso aí, tá? Ele consegue, mas algo que eu acho muito legal ainda dentro desse ponto é o modo como ele fica analisando psicologicamente aquele bilhete. Vem já a nossa casa, preciso falar contigo. Quer dizer, tu pode interpretar de várias formas, né? É a mesma coisa, sei lá, vamos pensar. A gente está em casa e de repente vem um patrão e manda: ó, se puder vir hoje, eu preciso falar seriamente contigo. Pô, ferrou. Namorado, amor, enfim, alguma coisa, vem hoje. Vem cedo, precisamos conversar. Não deu, ferrou tudo. Mas põe a cabeça para aquilo ali, né? Pode uma vontade complicada. E aí tu fica tentando adivinhar o tom, né? Hoje tu ainda tem a possibilidade de dizer assim, né? Um retorno rápido, mas naquela época que é o bilhete, como é que vai ter um retorno rápido? Então vamos lá, pessoal, para os braços, tá? Os braços. Os braços, nós temos aqui o solicitador Borges. O solicitador, pessoal, é um cargo, tipo um facilitador do direito ali, tá? Que trabalha com o pessoal dos advogados. Ele é casado com a dona Severina. E um amigo do Borges disse o seguinte: olha, eu tenho um filho de 15 anos, o Inácio, e eu quero manejá-lo depois num cargo legal. Será que ele pode colar em ti, ficar morando contigo e ser teu... Sei lá, pessoal, na minha época de adolescente, chamava de office boy. Tá? Não sei se hoje ainda é. Né? Alguns chamavam de contínuo. Tá? Antigamente era o contínuo, que pega, então, aqui um documento, dava de um lado para o outro e tudo mais, né? Aqui é o Borges, aqui é o Inácio, tá? O Inácio tem 15 anos. Aqui a dona Severina tem 27. O que vai acontecer? Esse Inácio aqui, pessoal, tá? Ele é aquele gurizão que dorme e para acordar ele só a paulada quase, tá? Então lá tá o Borges, né? A todo momento acorda, vagabundo, acorda e tal. O guri vai. E o guri assim, no mundo da lua. Ele erra um advogado aqui, o que é para levar um documento aqui, leva para errado. Ele faz tudo errado, basicamente, com a cabeça assim fora. Aí, como eles vão lá em 3 refeições juntos, tá? Os 3 aqui, é na hora da mesa que o Borges começa. Então, cabeça de vento, o que está acontecendo contigo, meu Deus do céu, né? Só batendo em ti e tal, e começa a ralhar com ele. Só que, pessoal, por que ele não pega e vai embora? Porque está sempre descomposto ali, tá? Está sendo humilhado, só que nessas 3 refeições é a hora que ele tem o maior prazer da vida dele, que é olhar a dona Severina e os braços da dona Severina. O que vocês já vão tirar por lógico. Naquela época não era uma época em que se mostravam muitas partes do corpo, tá? Então, a dona Severina vem com os braços, como diz o texto, completamente nus. E aí o que ele faz? Está ouvindo tudo quanto é coisa, mas está dando uma bicada nos braços dela. Tanto é que ele espera, a pessoa chega a tomar um café frio, só para ficar vendo os braços da dona Severina, tá? Vou fazer agora um pulo lá. Quem é que já leu Dom Casmurro vai se lembrar, por exemplo, que o Bentinho Santiago diz para o Capitu: tu vai para o baile e não vai com os braços de fora. Ah, não, mas a Sancha vai, o Escobar deixa, mas a Sancha tem os braços feios, tem os braços bonitos, não é para tu ir de braço de fora. E ele briga pelos braços, tá? Bom, o que vai acontecer, pessoal? A dona Inácia está aqui, né, com os braços ali, e ele dele a olhar, e o Borges aqui, vagabundo, cabeça de vento, está sempre de um lado para o outro, não acerta nada, desconstruindo o guri, tá? Mas ele aceita tudo para ver os braços da dona Severina. Só que numa dessas refeições, a dona Severina olha para ele e vê ele olhando para ela, e ela se liga. Ele gosta de mim. Só que, claro, um amor, como ela vai falar, um amor virgem, um amor de temor, porque ele nunca vai se declarar, né? E começou a ficar olhando agora com mais cuidado, porque todo dia, durante as 3 refeições, é o momento de prazer do Inácio em que ele aceita tudo, ser chamado de tudo quanto é coisa, mas é o momento de prazer em que ele vê os braços da dona Severina, tá? Só que ela se ligou. E ela começa a ver, bom, vamos ver agora nas próximas refeições se isso é verdade ou não. E aí está lá ela com os braços e ele dele a olhar.
cara falando um monte de coisa para ele, não está nem aí, está só olhando para os braços. Muito bem. Pessoal, o ponto aqui, ele é rápido, tá? O que vai acontecer um dia, né? O Inácio, ele vai lá para o quarto dele, ele dorme numa rede, ele deita na rede e ele pega um romance que está ali. Só que ele vai dizer, né, que todos os romances que ele lê ali, tá? A heroína sempre se parece com a Dona Severina, que é uma coisa também um pouquinho diferente, né, pessoal? Porque não tinha televisão, não tinha imagem. Então era comum as pessoas lerem e idealizarem aquela pessoa que está ali, tá? Então ele começa a ler quase que todas as mulheres heroínas dos textos são a Dona Severina. E ele está ali. Até que pega, de repente, o livro cai e ele dorme na rede. A Dona Severina está na outra sala. A Dona Severina diz o texto que na noite anterior sonhou com ele numa tentação diabólica. Olha o termo que o Machado usa, uma tentação diabólica. Tá? O que vai acontecer? Ela vai lá, se despede do solicitador que está saindo, aí ela está com uma tentação diabólica. Ela pega, entra no quarto, tá? E está o menino ali deitado na rede. O que ela faz, pessoal? Tá? Ela chega perto. E agora vocês cuidem, que isso é questão de prova. No mesmo momento em que ela vai se inclinar e beijar o Inácio na boca, no mesmo momento o Inácio está sonhando que está beijando a Dona Severina. Por isso que o texto vai dizer que vai coincidir sonho com realidade. Tá? Ela se inclina e dá um beijo no adolescente Inácio de 15 anos, enquanto o Inácio está sonhando beijando a Dona Severina. Ela dá o beijo, fica aquela vergonha, ela pega, sai e fica aqui, meu Deus do céu, né? Detalhe, antes, quando ela começou a ver que o Inácio estava olhando para os braços dela, ela pensou assim, bom, se continuar assim eu vou mandar o Borges demitir. Não vou dizer o motivo, só vou mandar ele embora, tá? Muito bem. Agora ela foi lá, se inclinou, deu um beijo, certo? Saiu, tá com medo. E o guri, pessoal, era ali por volta umas 2 da tarde. Ele acorda ali pelas 7. De novo, né? Sono pesado. E aí, na hora que ela ficou com aquela sensação, e você está se fingindo? Não, mas ele tem um sono pesado, tá? Aí tem a hora da janta. Pessoal, ele está tão bobo, tão faceiro, que ele sonhou estar beijando a Dona Severina, sonhou, que ele chega ali na mesa e está com aquela cabeça assim feliz. E ele nem nota que a Dona Severina vem com um chale cobrindo os braços. Ela cobre os braços. E aí, daqui a pouco ele olha assim, né? Bom, aí vem segunda-feira, ela vem com os braços cobertos também. Terça-feira, a mesma coisa. Ele começa a ver, o que eu fiz? Será que eu dei a entender que eu estava olhando para os braços dela, passei do limite? O que aconteceu? Não estou entendendo, tá? Aí chega tipo quinta-feira, chega o Borges e diz, olha, Inácio, não precisamos mais do teu serviço, pode voltar para o teu pai. Eu disse, mas eu posso lá me despedir da Dona Severina, ela está com dor de cabeça. Ele pega e ele descansando, tá? E, pessoal, como é que vai terminar o texto? Vai dizer o seguinte, bom, o tempo vai passando, o Inácio teve outros amores, outros beijos, outras relações mais efetivas e longas, mas nunca deixou de se esquecer daquele domingo em que sonhou estar beijando a Dona Severina. E como é que termina o texto? Numa fala do Inácio bem assim, ó, e foi só um sonho, um simples sonho, tá? Então, vocês vão ter que cuidar aqui, pessoal, essa mistura de sonho com realidade. É fácil da URGS fazer uma questão de pegar ratão aí, tá? Ó, quer ver um pegar ratão legal? Ele estava se fingindo. Ele não está se fingindo. Ele estava dormindo mesmo, o sono dele é pesadíssimo, tá? Então, por meio bobão assim, né? A gente entende ali, tá? Então, aqui, ó, vou puxar, tá? Sonho coincide com a realidade. Tá? Sonho coincide com a realidade. De certo modo, aqui também, né? Ela vive, como diz o texto, né? O Machado, às vezes, entra nessas questões, pessoal, que a gente, eu botei um coraçãozinho, mas ele diz assim,
vive maritalmente com ela, né? Então, aquelas interpretações também que a gente faz. De repente, não estão casados, estão juntos ali, né? Mas, enfim, não deixa de ser também uma traição aqui, tá? E com um adolescente, né? Então, o sonho coincide com a realidade. Pessoal, o sonho de quem? Sonho do Inácio. E viu uma questão também? Inverter os polos. Ah, que a dona Severina estava deitada sonhando, enquanto o Inácio, na realidade, se inclina e beija. Falso também, tá? Tchau, tchau. A realidade aqui é a dona Severina. Pessoal, isso aí foi tão forte, esse sonho, de novo, né? Passados anos, com outros amores, com beijos de verdade, reais, boca com boca, o que ele vai dizer no final? Nunca me esqueci daquele sonho. E foi só um simples sonho, tá? Então, tá aqui. Pessoal, agora um dos pontos, eu acho que o Machado de Assis traz aquela questão da aparência e da essência. Vou puxar aqui, tá? No homem certo. Depois eu vou apagar aqui, tá? Então, a questão da aparência. Aqui o texto, se vocês terem marcado, pessoal, tá? É a terceira pessoa, tá? Terceira pessoa. Aqui também é a terceira pessoa. Vocês têm um personagem chamado Pestana. Ele é um famoso, como diz o texto, célebre, de celebridade, né? Célebre, tá? Famoso compositor de polcas. Pessoal, o resumo da história. No Rio de Janeiro, naquela que a gente chama de pequena aldeia, no Rio de Janeiro, ele é o cara mais conhecido e famoso compositor de polcas. Nós não temos gravações ainda no Brasil. A primeira gravação em 1902. O que se fazia? Tu tocava em festas, tu era músico contratado, tu tocava em saraus, em aniversários e tudo mais, a tua música fazia sucesso, e aí tu botava ela na partitura, que é aquela leitura que vocês sabem da música, tu colocava a partitura e vendia em bancas. Tu procurava um editor, o editor é que dava o título, e ele que colocava para vender. Então ele vendia polcas, e pessoal, as polcas dele se popularizam de um jeito, que, por exemplo, ele está caminhando, uma polca que ele lançou uma semana, ele está caminhando na rua, ele ouve um baile de dentro da outra casa tocando a polca dele. Ele passa as pessoas assobiando a polca dele. Aquela ideia, né, que se alguém assobia a tua música, que a música fez sucesso. Então, Pestana é, no círculo do Rio de Janeiro, um homem célebre, o maior e famoso compositor de polcas. A pergunta é, ele aceita esse sucesso? Resposta, não. Ele não aceita o sucesso. Por quê, pessoal? Porque qual é o objetivo dele? Compor uma música clássica, fazer uma página imortal como Mozart, Beethoven, Schumann, Bach. Ele quer ficar eterno. Ele sabe que a música dele é passageira. Ele quer alguma coisa eterna. A gente sabe disso, pessoal. A gente vive nisso, né? Quantas bandas surgem, quantas ficarão à eternidade. Quantos erros surgem, quantos ficarão para a eternidade. Quantos filmes surgem, quantos ficarão para a eternidade. A gente sabe disso, tá? Tu pode até ter acesso a eles, mas aqueles que vão entrar naquele pequeno círculo canônico que vão ficar é outro papo. Até hoje, tu falar de Da Vinci, de Beethoven, de Mozart, é outro papo, tá? Então, o que ele aspira a fazer, pessoal? Uma música clássica. Uma música clássica. Só que o que acontece? Nos dedos dele só saem polcas. Ele está sempre dizendo a eterna peteca entre a vocação de ser tocador de polcas e a ambição de compor uma música clássica, uma música eterna, certo? E, pessoal, abrimos o livro, ele está no aniversário da Viúva Camargo. Ele foi convidado pelo aniversário dessa viúva, é um sarau. Aí tem uma menina lá, uma mulher, né, assim, mais nova, né, assim, a Zinha Mota. E ela começa assim, aquele ali é o Pestana. É aquele ali, o famoso compositor é, ai meu Deus, eu vou lá. E ela chega lá nele, né, o senhor é o Pestana? Sim. Ai meu Deus do céu e tudo mais. Repare, ele está sofrendo uma tietagem ali, de fã, só que ele não gosta, ele não curte. Por quê? Porque o famoso compositor de polcas é algo popular que ele rejeita. Tá? Ele está rejeitando esse sucesso popular, pessoal. Tá? Aí, de repente, a Viúva Camargo, que é a mulher que está fazendo aniversário, diz assim, o senhor poderia ir ao piano pensando em tocar uma das suas famosas polcas? Não bula comigo em nhonhô.
Olha o nome da polca, pessoal, tá? Não pula comigo em um ano novo. Aí eu pergunto para vocês, é um nome legal? Não pula comigo em um ano novo. Porque assim, pessoal, não sei se vocês sabem, antigamente, quem escrevia um livro, quem dava o título era o editor. Hoje não existe mais. Hoje o autor vai lá e fala, não, meu título é esse aqui, ponto final. Tá? Mas antigamente era muito assim, do editor dar o título para a coisa. E repare, o editor chega à casa do Pestana e diz, ó, eu quero uma polca, tá? Aí o Pestana diz assim, ó, o primeiro título que eu queria dar para minha polca seria Pingos de Sol. Não, um tanto brega, mas é bonito, é mais poético, né? Pingos de Sol. Aí o que o editor diz? Negativo. As polcas, desde já, devem se dar uma popularidade. E tem dois caminhos. Ou o título é algum acontecimento do dia, por exemplo, a lei de 28 de setembro, né? Ou não sei o que, o aumento não sei o que, ou palavras comuns, populares. Aí se explica isso aqui, pessoal. Não pula comigo, não, tá? Ó, a lei de 28 de setembro. Candongas não fazem festa. Pô, quando ele coloca esse título, né, diz, ó, das duas coisas, uma, ou o título se dá a um evento relativo do dia, fresquinho, a polca, se tudo lançar, já tem a lei de 28 de setembro, que é uma lei lançada agora, ou candongas não fazem festa. Pessoal, o Pestana diz, o que é candongas? Não sei, mas é popular e pega. Então, entendam, além de não curtir esse... como é que eu posso dizer para vocês esse sucesso popular? O editor vem e detona o título aqui, né? Assim, tá? Bom, aí, ok. Pessoal, tem outro, né? Senhora Dona guarde o seu balaio. Olha o título, Senhora Dona guarde o seu balaio. Senhora Dona guarde seu balaio. Muito bem. Pessoal, então aí o Pestana chega em casa. Quer dizer, quando ele está nesse aniversário da Vilma Camargo, ele está tão mal. Uma tia tarde está tão mal, alguém chamou ele para tocar, que ele diz assim, ó, eu estou com dor de cabeça, eu vou embora, mas se eu não quer um remédio, eu não vou embora. Aí ele sai. Aí está passando, tem outro sarau numa casa, num clarinete, estão tocando a polca dele. Reparem, é tão famoso que a polca dele está sendo tocada ali. Só que ele não está nem aí, não chega perto, mas tchau. Aí quando ele está chegando perto de casa, dois caras passam, um assobiando a polca dele. Reparem que ele não é aquele cara que diz assim, ó, pessoal, prazer, sou eu que compus essa polca. Ele não quer nem chegar perto. Aí ele chega em casa, ele mora numa casa, aí vem a ironia machadiana de novo, né? Uma casa que ele herdou de um padre. E aí o narrador em terceira pessoa dizem as más línguas, as línguas ociosas, que esse padre era até pai do Pestana, mas não vamos comprovar, né? Enfim. E aí o Pestana, pessoal, quando chega em casa, ele dá aulas de piano e vende também as suas polcas. Só que quando ele entra, pessoal, numa sala, tem 9 quadros de compositores famosos, Mozart, Beethoven, Bach, Schumann, tudo ali. E ele disse que isso eram objetos de adoração dele. Reparem, os clássicos. E no meio está o piano. E o piano era o altar. A música, para ele, é uma religiosidade. Certo? Só que, de novo, quem é que são os modelos dele? Só os grandões, os clássicos, os eternos, que vão ter daqui a 1000 anos, todo mundo vai falar de Beethoven ainda. Ele vai lá e toca. Só que, pessoal, claro, não é usado essa palavra, mas o que ele faz? Ele está tocando cover. Vocês sabem, ele está imitando a música deles. Não é música dele, ele vai lá e toca cover. Igualzinho Beethoven, igualzinho Mozart. Aí ele diz, agora eu vou inventar uma coisa próxima deles, polca. Aí que ele fica indignado. Porra, os meus dedos só saem polca, uma coisa popular. E aí, de novo, pessoal, fica aquela frase, que é frase de vestibular, tá? Eterna peteca, de um lado para o outro, né? Entre ambição e vocação. Ambição de quê?
compor uma página imortal, como ele diz. Vocação de quê? Compositor de polcas. Tá? Bom, como falei, na ânsia de vender também, o editor estraga tudo, o pessoal colocando esses títulos aqui. Tá? Mas, ouve aí essa música aí do Chico, Senhora Dona, guarda seu balaio. Candongas não fazem. As coisas assim que, né? Bem, parece bem marchinha depois de carnaval ali.